O sertanejo Cauã, dupla de Mateus, foi filmado jogando o microfone no palco e saindo do show que os dois faziam na festa do Peão de Tabapuã, no interior aqui de São Paulo. Depois do episódio, Cauã se desculpou com os fãs e disse que teve uma crise de ansiedade. O cantor contou que lida com transtorno e com crises de pânico há algum tempo já e que a exaustão de viajar mais de 5.000 quilômetros de carro por semana por causa do medo de avião tem sido um gatilho para ele. Hoje o doutor então Saulo Ciasca, que é psiquiatra e psicoterapeuta, veio aqui falar com a gente sobre ansiedade. Doutor, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde para você. Olá, Marcela, obrigado pelo convite. É um prazer conversar contigo. Doutor, essas crises de ansiedade podem nos levar a atos impulsivos como esse do cantor, de jogar o microfone, de ter uma atitude um pouco mais agressiva? Então, acho que é importante situar, gente, que a ansiedade faz parte, né? Nós sentimos ansiedade é um mecanismo da gente poder desenvolver e ter algum tipo de desempenho. Se a gente não está um pouquinho ansioso para fazer algo, um pouquinho, né? A gente não consegue fazer esse algo. Tem que fazer uma prova de 4 horas, eu não vou conseguir desempenhar bem se eu estiver um pouquinho ansioso. Então, quanto maior a ansiedade, maior o desempenho. Só que existe um limite nisso. Quando atravessa esse limite, a gente começa a ter, quanto maior a ansiedade, pior o desempenho e a possibilidade da pessoa espanar, né? E aí as pessoas podem espanar de diversas formas, né? Elas podem espanar da forma com crise de pânico, elas podem espanar através de repente, ter um ato impulsivo e sair porque ela não está aguentando. Ela pode, muitas vezes, até resolver desistir de tudo, entrar no estado de burnout, de esgotamento. Então, isso tudo acho que faz parte da crise de ansiedade, né? Quando a pessoa tem uma crise muito intensa que faz com que ela, às vezes, opa, para que eu preciso cuidar da minha saúde mental. E aí, quando a gente fala de ansiedade, existem alguns diagnósticos específicos, né? Tem pessoas que têm uma ansiedade crônica, uma ansiedade por muito tempo, e vão ficando ansiosas, e às vezes tem uns picos mais agudos, geralmente, né, como foi citado, uma situação de mais cansaço, de esgotamento, de estresse, aí a pessoa chega no seu limite. E às vezes, quando ela tem um transtorno de pânico, e o transtorno de pânico é quando a pessoa tem crises de pânico, que são agudas, que duram 10, 15 minutos e que vêm com outros comemorativos. Por exemplo, taquicardia, né? A pessoa às vezes sente tremor, ela começa a suar, ela sente um mal-estar, parece que vai morrer. Tem gente que vai ter uma sensação de morte, meu Deus, vou morrer agora. Tanto que, às vezes, no ataque de pânico, procuram um pronto-socorro, porque acham que vão ter um infarto e fazem alguns exames nesse sentido. Então, crise de pânico é isso, né? Ataques de pânico, quando a pessoa vai tendo esses ataques de tal forma que ela começa a não mais querer sair de casa, porque ela tem crise de pânico, tem medo de ficar em lugares públicos mais lotados, porque ela pode ter uma crise de pânico nesse lugar. Então, isso tudo exige algum olhar, algum tipo de cuidado. Doutor, quando a pessoa está numa crise de pânico ou numa crise de ansiedade, como ela não tem, obviamente, como controlar, e muitas vezes a pessoa fica tentando controlar, né, uma crise. O que tem que fazer? Quem está vivendo a crise e quem está de fora, que quer ajudar, né, lógico. Em geral, quando a pessoa está tendo uma crise de pânico, ela começa a hiperventilar, ela começa a respirar cada vez mais rápido, e a hiperventilação aumenta demais a oxigenação cerebral e aumenta a ansiedade. Então, uma das primeiras coisas que as pessoas podem fazer é controlar a respiração. Muitas vezes na crise de pânico vai vindo um monte de pensamentos de ansiedade, a pessoa começa a achar que vai morrer, que está acontecendo alguma coisa no corpo, vai ter um infarto, vai acontecer alguma coisa muito grave, vai enlouquecer. Então, quando a gente consegue controlar um pouco desse pensamento, num controle de respiração, a crise tende a reduzir um pouco. Então, a gente faz exercícios de respiração, por exemplo, conta até 4 inspirando. Então, inspira em 4 segundos, segura o ar por 4 segundos, expira, solta o ar por 4 segundos e segura mais 4 segundos, e vai repetindo isso. Porque aí a pessoa evita que vai hiperventilar, que vai respirar muito rápido, e também vai prestar atenção nessa respiração, nesse controle respiratório, e vai prestar menos atenção na ansiedade. Pensando que um ataque de pânico dura 10, 15 minutos, se ela fizer esse exercício, depois vai passar um tempo, o ataque reduz. Mas mesmo assim, é importante procurar por psiquiatra, por médico, porque a gente tem que fazer exames
porque existem algumas condições clínicas que podem cursar com ataque de pânico, a gente precisa excluir isso. Isso é importante falar para quem está em casa, né? Reduzir esse risco aí de outros efeitos que podem ser orgânicos, tá? Doutor, o cantor, o Cauã, ele fala de gatilho. Como que a pessoa percebe quais são os gatilhos dela e como tentar evitar isso? Então, as pessoas podem ter inúmeros gatilhos. Em geral, se a pessoa ficou sem dormir, se a pessoa está muito ansiosa, está num estado, está num momento em que ela precisa desempenhar mais, mais rápido ou desempenhar socialmente. Então, situações que são mais difíceis para ela podem ser gatilhos para ela para um ataque de pânico. Mas, em geral, é importante colocar que ataque de pânico ele é imotivado. As pessoas acreditam que existem gatilhos. Nossa, quando eu entrei no trem, num vagão fechado, eu tive um ataque de pânico, então eu não vou mais entrar. Na verdade, o ataque de pânico ele tem relação com outros fatores. A gente tenta controlar, reduzir esses fatores aí todos, né, que podem aumentar a ansiedade, mas ele pode acontecer às vezes mesmo no sono, né? O ataque de pânico, quando ele está deflagrado, ele pode vir do nada, e aí precisa de um tratamento medicamentoso com psiquiatra. Quando a gente faz esse tratamento, muitas vezes tem remédios que a gente pode usar para cortar a crise no momento que ela começa, que são bem úteis e podem ser bem necessários aí. Quando a pessoa vai percebendo, opa, vou ter um ataque de pânico, o negócio está ficando ruim, está muito negativo para mim.